Olá, 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 pessoal! Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gericlass Envelhecer com Saúde. E hoje temos um tema especialíssimo, talvez não o mais importante de todos, como a gente fala, mas um dos mais importantes, sem dúvida. Hoje a gente vai falar sobre epilepsia no idoso. E teremos um convidado especialíssimo que eu vou contar para vocês já já, depois da vinheta. Roda a vinheta! Olá, pessoal, muito bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Luciana Andrade Valença, que é uma neurologista, professora da UFPE, tem pós-doutorado, doutorado, mestrado em epilepsia na Universidade de Montreal. Eu misturei talvez um pouco as formações, mas é uma formação muito distinta. E a doutora Luciana veio trazer para a gente aqui seu brilhantismo sobre epilepsia no idoso, que é um tema tão caro para a gente. Não é isso, Felipe? Hoje tá eu e Rafa aqui, mais um tema top, né, Rafa? É isso aí. Muito bom tema e graças a Deus com nossa querida Luciana, também top 5 das galáxias em termos de profissionalização e do que Rafa já apresentou. Muito, muito bem-vinda, Luciana. E também Obrigada colega de pela oportunidade turma. de estar aqui hoje. É uma honra, né? Minha colega de turma. Ninguém é perfeito, né, amiga de Eduardo? Obrigado. Então, assim, vai começar hoje a falar sobre o tema epilepsia no idoso. Epilepsia no idoso. E assim, é um tema muito comum para a gente, né, geriatra e todo mundo que cuida de pacientes idosos, porque existe, a gente sabe disso, uma prevalência aumentada de epilepsia nos pacientes idosos. A gente sabe que existe picos de incidência de acometimento de epilepsia, um deles na infância, na primeira idade, e depois esse pico se repete no paciente mais idoso. Não é isso, Luciana? Sim, eu acho bem interessante assim, essa informação, né, está sendo divulgada, porque a maioria das pessoas acredita que a epilepsia só acontece na infância, né? Mas ela pode, sim, de fato, acontecer em qualquer faixa etária e tem esses dois picos, né? A faixa etária pediátrica, principalmente na primeira década de vida, e depois de 60 anos, né? A incidência, ela realmente é bem alta. Ela tende a aumentar. Na população, ela vai de 0,5% a 1%. Geralmente, ela é maior nos países em desenvolvimento, né? Nos países de baixa, média renda. E no idoso, né, especialmente nesses países, ela pode chegar até 1,5% da população de idosos. Eu vi, Luciana, não por outro motivo, como convidada hoje, né, ela é autora também do capítulo sobre a epilepsia do idoso, no livro de geriatria. Do nosso livro de geriatria, nosso né? livro de Exato, que geriatria. você é autor. Um dos, né? Um dos. São agacianos, os autores. Então, assim, a prevalência que está aumentando, já que a população mundial está envelhecendo, essa prevalência também aumenta, chegando a ter 100 idosos com epilepsia para 100 mil idosos na população estudada, né? E isso deve-se basicamente pela ainda elevada incidência dos eventos cerebrovasculares, né? Então, os eventos cerebrovasculares, que é a principal causa de epilepsia no idoso, ainda aumenta essa incidência. Então, olha, que informação importante. Então, para a população idosa, diferente do paciente jovem, a principal causa de epilepsia é alteração estrutural. Normalmente, sequela de um AVC hemorrágico ou isquêmico, né? Que vai deixar ali alguma alteração estrutural. E não só isso, mas também a atrofia cerebral, muitas vezes associado a doença microvascular também, microvascular. Né? E doenças neurodegenerativas também, por exemplo, a própria doença de Alzheimer sozinho, ela pode ser uma das causas. Depois que o paciente desenvolve um quadro demencial, independente de ser, por exemplo, uma demência mista ou uma demência degenerativa tipo Alzheimer, a incidência dele de epilepsia aumenta em 10 vezes. Olha. É uma via de mão dupla. Por outro lado, também, o paciente que inicia um quadro de epilepsia após os 60 anos, também essa incidência de quadro demencial, ele também vai aumentando, e isso provavelmente porque os mecanismos fisiopatogênicos da demência envolvem mecanismos semelhantes, né? Doença cerebrovascular. Só lembrando, né, que a principal causa é cerebrovascular, de degeneração, mas também tem os traumas nos idosos, que podem ser fatores precipitantes de quadros epileptiformes. Pode. Depois de um TCE, né, principalmente se esse TCE tiver uma lesão estrutural, até mesmo subdural, ou uma contusão cerebral, o risco de epilepsia ele é maior do que um TCE no paciente jovem. Ele é 2,5 vezes maior. Mas assim, lembrar também que não é obrigado a ter. O TCE vai ter epilepsia. Não necessariamente. Não necessariamente. O que é que acontece?
Até mesmo para uma crise que a gente chamaria uma crise provocada diante de um quadro de hipoglicemia, uma abstinência alcoólica, ou uma abstinência, por exemplo, de um medicamento, um benzodiazepínico, sempre vai existir um fator genético que vai predispor aquele indivíduo a ter ou não ter a crise. Então, aquilo que acontece para uma pessoa de abstinência de alguma coisa, de um evento provocativo, como Pode você falou, não. pode não acontecer para outra, Para outro, que exatamente. teria o mesmo estímulo O mesmo e estímulo. daí não vai acontecer. Pois é, fantástico. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente precisa estar em mente. E ainda pegando esse gancho, a gente falou aqui epilepsia, crise epileptiforme, não sei o quê. Eu queria colocar, assim, bem claro para todos nós, para a gente separar exatamente o que é crise convulsiva, epilepsia, convulsão, para a gente, assim, uniformizar essa nomenclatura, né? Convulsão é um termo leigo, certo? Então, assim, não está Que é errado. os seizures em Não inglês, está né? errado uma pessoa descrever, fazer um encaminhamento médico, por exemplo, o paciente teve uma crise convulsiva, não está errado, mas é um termo realmente em desuso. Quando eu, especialista, escuto um colega que encaminhou crise convulsiva, eu entendo que esse paciente teve um componente motor da crise, mas o certo é crise epiléptica. Aquela crise tônico-clônica, Generalizada. a típica que a gente Exatamente. vê. Mas o termo certo é crise epiléptica. Certo? Então, assim, até 10% da população ela pode ter uma crise epiléptica única na vida. Então, não significa tem direito Todo mundo tem direito a uma crise, né? a ter essa Duas não. crise. Para a gente Não, ter 10%. 10%. Para a gente ter o diagnóstico de epilepsia, a gente tem que ter pelo menos 2 crises epilépticas espontâneas, ou seja, não ter uma causa imediata que esteja responsável por esta crise, né, por esse evento. E essas crises têm que ser separadas por pelo menos 24 horas. Mas a gente hoje em dia já consegue fazer o diagnóstico se o paciente tiver uma crise epiléptica espontânea, mas que durante esse processo de investigação ele tem um risco elevado, que a gente coloca um risco teórico de 60% dessa crise se repetir. Por exemplo, se o paciente tem uma sequela de um acidente vascular cerebral isquêmico, né? Ou tem um tumor cerebral, ou uma cicatriz de uma meningoencefalite, a gente sabe que, mesmo ele tendo uma crise única, teoricamente a chance de repetir essa segunda crise seria muito alta. Então, a gente poderia fazer o diagnóstico de epilepsia. Ou seja, para esse paciente, a gente vai usar, sim, droga, a gente vai usar uma droga antiepiléptica, uma droga para abortar a crise. Sim, geralmente sim, mas assim, o tratamento a gente sempre vai ter que discutir com o paciente, né? Então, por exemplo, até mesmo numa crise única, que a gente não encontre um fator de risco, claro, evidente durante a investigação. Se esse paciente, né, é um paciente de risco, por exemplo, para fratura, ou exerce uma profissão de risco, por exemplo, ele é bombeiro, né, é piloto, então tudo vai ter que levar em consideração. E também o quanto para aquele paciente significa ter uma crise, né? Então, a gente vai pesar se para aquele paciente seria mais importante ter algum efeito adverso de algum tratamento que a gente pode iniciar, mesmo com a crise, ou se ele realmente vai ter segurança só se fizer o tratamento depois da Eu estou primeira super crise. ansioso para falar sobre o tratamento, mas antes disso, a gente tem muita coisa Deixa para eu falar. explorar um pouquinho. Porque, assim, não é infrequente a gente pegar idosos com infarto lacunar, algum AVC ali que não foi tão grave, que não deixou grandes sequelas, até de um tamanho menor. Óbvio, né? Você pega um idoso que tem metade do hemisfério com uma sequela isquêmica, você sabe que ali tem um risco potencial grande, se tiver a convulsão, de ele ter novas no futuro. Ou um hematoma intrapragmatoso com um AVC hemorrágico, por exemplo. Mas essas lesões pequenas são consideradas de alto risco? Duda, isso é bem discutível, sabe? Então, assim, existem alguns trabalhos mostrando que essa microangiopatia que existe, né? Ela realmente é mais frequente em pacientes que têm epilepsia, mas assim, a gente fazer a relação de causa-efeito, não. Então, assim, para a gente fazer essa relação de causa-efeito, o ideal é que a gente tenha realmente um acidente vascular cerebral que tenha uma lesão estrutural e que envolva predominantemente córtex e que geralmente tenha algum componente hemorrágico. E a semiologia da crise faça relação com essa lesão estrutural, o que é bem complexo no paciente idoso, né? Porque a semiologia ela é mais difícil, ela é mais inespecífica. Mas então, assim, nesses pacientes que a gente vê só uma microangiopatia, né? Então, fasecas, é discreto, tipo 1 ou tipo 2, a gente imputar como a causa da epilepsia ser essa doença vascular. Não é completamente correto e a gente sabe que até 30% a 40% das pessoas podem ficar sem um diagnóstico etiológico da epilepsia. Falando agora um pouquinho sobre a apresentação da crise epiléptica no idoso, a gente tem aí no idoso uma apresentação muitas vezes atípica, né? A gente tem a tônico-clônica, bilateral, que é uma manifestação que chama mais atenção, mas a gente tem outras apresentações.
Fala um pouquinho para a gente, Luciana, assim, quais são essas apresentações que a gente esperaria pensar num paciente idoso? Eu acho até, assim, lembrando que o teu capítulo tu dividiu até isso, né? Tu botou o idoso que já tem crise desde a infância e o idoso que tem crise, que é essa que a Rafa está falando desse evento novo, né? Óbvio, o paciente idoso ele pode ter qualquer tipo de crise que a gente descreve na literatura, mas é exatamente essa diferença é importante. Então, por exemplo, quando uma pessoa, né, tem epilepsia desde a infância ou desde a idade de adulto, né, e vai ficando idoso, né, então as manifestações das crises epilépticas elas se assemelham à população normal. Então, por exemplo, tem paciente que começou uma epilepsia mioclônica juvenil, uma epilepsia ausência juvenil, e ele pode manter essa crise. Inclusive, o que é interessante é que muitas vezes é o seguinte: essa doença aparentemente remite, certo? Ou ela não fica perceptível para quem acompanha esse idoso, para o próprio paciente, por exemplo, que tem uma ausência típica juvenil, e lá na vida adulta ela pode retroceder, entendeu? Diante, por exemplo, de distúrbio metabólico, quadros infecciosos, e a pessoa nunca vai pensar que esse paciente poderia ter uma ausência que começou na adolescência e que estava lá ali meio quietinho. Mas quando a gente fala de uma pessoa que começa a ter crise epiléptica, né, após os 60 anos, a maioria desses pacientes vai ter o que a gente chama de crise focal, né? Mais de 60% vai ter, de fato, a epilepsia focal. E essa epilepsia focal, a gente pode dividir em duas componentes. Uma epilepsia focal não motora e epilepsia focal motora. E a gente acaba vendo mais no paciente um componente, no idoso, um componente não motor. A epilepsia focal motora, por exemplo, seria uma clonia em um lado do corpo ou na face, uma postura tônica, localizada, só dando um exemplo. E a não motora pode ser, por exemplo, um sintoma autonômico, uma sensação de náusea, um mal-estar epigástrico, uma sensação de déjà vu, uma angústia, tipo um ataque de pânico, ou então apenas só uma alteração da percepção do ambiente, ou seja, o paciente ele não consegue interagir, ele fica com um quadro confusional agudo, e isso a gente chama um contexto desperceptivo, ou seja, ele não consegue dar conta de quem ele é, do que ele está fazendo e do ambiente no momento daquele evento. Então pode ter o que a gente chama de uma crise focal não motora desperceptiva pela nova classificação. E daí, então, a importância da gente ficar atento, não esperando sempre aquela crise clássica. Clássica, né? não. Infelizmente, o idoso não faz crise clássica. No idoso, então, a gente tem que realmente estar adiante, né? Sempre que a gente tem um evento paroxístico, um quadro confusional mais agudo, né? Ou seja, que tem um início e um fim mais delimitado. O problema também é que no idoso, esse fim, ele não é tão bem delimitado. E especialmente no idoso que já tem um comprometimento cognitivo. Então, fica às vezes difícil você saber quando a crise começou e quando a crise terminou, porque a gente não vê automatismo muito frequentemente, como mastigar, né, deglutir, movimentar as mãos. Então tem que ter uma suspeita clínica bem alta. Então, aí duas coisas são fundamentais, que ajudariam bastante, e são, eu vi até como pilares desse diagnóstico, né? O relato do acompanhante, que vai ser fundamental, né, porque vai ser uma coisa mais vista do que retratada pelo próprio paciente, obviamente. E os sintomas de liberação esfincteriana, de pós-ictal, confusão, né? Confusão, que você até comentou que um paciente com síncope pode apresentar esses sintomas, mas a mordedura de língua são sintomas que são bem contundentes para você fechar o diagnóstico. E a aura, ela parece ser um pouco menos frequente. Sim, né? O termo aura, hoje em dia a gente usa para uma crise focal não motora, por exemplo, um sintoma autonômico, medo, angústia, taquicardia, ou com sintoma tipo um déjà vu, tudo isso é aura, então a gente não chama mais de aura, né? Então o paciente idoso, ele menos frequentemente apresenta esses sintomas, ou muitas vezes ele até apresenta, mas ele não lembra, ele tem uma amnésia para esse evento. Entendi. Né? A gente chamaria déjà vu é aquele erro na Matrix, né? É o erro na Matrix, né? Talvez. Eu tenho um bocado, viu? Eu fiquei preocupado agora. Daqui a pouco... cuidado aí. Mas pelo menos já sei, eu já vou começar um remédio. Tá bom, fica de olho. Mas eu sempre quis começar um remédio para tudo. Não, faça agora. Espera, tem que ter outro com 24 horas. Tá certo. É verdade. Ok. Então pronto. Então a gente vai ter essa atenção especial, essas manifestações mais atípicas que podem estar comuns. Uma dica que eu também sempre dou, né, para os familiares é, de fato, filmar. Sim. Filmar com o celular, entendeu? Então, procure sempre filmar, procurando filmar o corpo todo, procurar filmar desde o começo, eu sei que é difícil, mas pelo menos ver o fim, tentar interagir com o paciente naquele momento, para ver se ele consegue... O pessoal fica doido, né? Fantástico. E começa a ter uma perceber, crise... Quando tem uma crise convulsiva, todo mundo já joga o telefone para cima, corre, bateu um na frente do outro. Mas é uma agonia, mas se tiver uma pessoa... ajuda muito. Agora tem que ser uma filmagem, assim...
mais profissional, né? Mostrando o paciente sim. como um todo, né? Ah. Tentando pegar iPhone até em o pé. começo, começo ao fim, sabe? É bem importante. Eu digo importante, eu tô brincando, mas Não, botar eu iPhone sei. em pé para poder filmar o paciente todo. E veja como é importante essa questão. Eu lembro de uma paciente minha que tinha catesia medicamentosa, ficava com os movimentos estereotipados, não era convulsão, e a filmagem dava essas características para a gente poder fazer diferencial. Outro bom paciente é aquele acamado crônico, já sequelado muitas vezes de demência, ou AVC, ou próprio na UTI, que por fadiga faz as contraturas, As miocinias, as mioclonias limitadas, que não tem nenhum outro tipo de repercussão. A folha fica, tu tá convulsionando, tu tá convulsionando. E essas filmagens ajudam justamente a gente a registrar que aquilo ali não é uma convulsão. E né? especialmente, assim, né? Nas situações que a gente tem dúvida, a gente tem um exame chamado vídeo EG. Então, o vídeo EG ele é muito importante. Então, a gente vê hoje cada vez mais o papel do vídeo EG no diagnóstico desses eventos paroxísticos que a gente não consegue ter uma semiologia muito clara. Então, o paciente ele se interna, a gente também pode fazer vídeo EG em casa, tá? Onde a gente vai ter o registro simultâneo, né, do comportamento do evento com a atividade elétrica cerebral. E ver exatamente se durante esse evento paroxístico, há uma mudança da atividade elétrica cerebral que corresponda a uma crise epiléptica. E eu já vou pegar, ajuda muito. eu já quero pegar esse gancho aí, Luciana, e fazer a seguinte simulação. Para a gente, assim, o médico que cuida de idosos, aí ele tem um relato de um paciente, vamos, sei lá, Dona Joana. Dona Joana tem 78 anos, não tem histórico prévio de crise convulsiva, de epilepsia, de nada, e teve um episódio convulsivo, foi para a emergência. Aí, quando eu falo convulsivo, é aquele tônico clônico, como a gente imagina, a crise epiléptica, né? E ela chega lá. Qual é a primeira conduta que o médico da emergência tem que fazer? Imediato ali. Vamos logo. Ser clássico do atendimento de um paciente, se ela chegar ainda em crise, né? Seria teoricamente aquele ABC clássico do paciente que está numa crise epiléptica, né? Então, é avaliar vias aéreas, os sinais vitais, né? Desobstrução, fazer um HGT, que é muito importante, né? E se o paciente chegar em crise... Chega na UTI sem HGT. Tem que fazer o HGT. E se o paciente ainda estiver em crise durante o processo de atendimento, e essa crise ela demorar mais do que 5 minutos, a gente já tem, de fato, o diagnóstico de um estado de mal convulsivo. E nesse contexto, se o paciente tiver, por exemplo, já com acesso venoso, aí você pode fazer, né, no caso, o diazepam IV. Mas se esse paciente tiver sem acesso venoso, não invente de pegar esse acesso venoso e você faz a dose do midazolam IM. Se ele tiver mais de 40 quilos, uma poli-IM de midazolam. É bem mais seguro não fazer diazepam IM. Beleza. Fazer midazolam. Aí a gente fez ali... Só rapidinho. Se tiver em crise só, né? Se não tiver em crise, não. Aí você vai investigar. De maneira geral, com haver acesso, o diazepam para todo mundo. Diazepam sempre. Pra botar Sempre bem. crise. A primeira droga de Faz diferença escolha. de fazer bem uma pula total, vai fazendo devagarzinho, depende de Não, cada Duda, caso. isso é algo que a gente realmente tem que ter um cuidado. Então, veja só, isso é interessante, que se você ficar fazendo tudo pela metade, tudo mais ou menos, a chance desse estado de mal persistir, ele é maior. E quanto mais tempo a gente está o paciente em estado de mal, mais difícil vai ser a gente tirar esse paciente de estado de mal, porque existe até uma mudança nos receptores. Existe uma internalização dos receptores GABAérgicos e uma ativação dos receptores glutamatérgicos. Quanto mais tempo a gente passa do estado de mal, mais difícil a gente tirar. Então, se tem que tratar da forma adequada, com a dose padrão. A gente, legal, até clínico, ele diz assim, que o geriatra gosta de mandar o paciente lamber o comprimido, né? São as doses menores. Então, nesse caso, é a exceção. A gente sempre, é óbvio que você pode fazer um cálculo que a gente faz para criança. Por exemplo, 0,25 miligramas por quilo. Tá, E diazepam não passar de 10. Ok, por isso que você diz 40 quilos, uma ampola, 10 miligramas de diazepam. De midazolam em Midazolam para a gente abortar a crise ali. É a Aí, droga qualquer padrão hoje em comentário, dia. né? Que o estado de mal, eu se estiver errado, me corrija, ele pode ser uma crise contínua em 5 ou mais, até 5 ou mais minutos, ou pode ser crises intercaladas que não se recobra a consciência nas intercrises de persiste. É isso? Veja, é um pouco complexo. Mudou a definição de estado de mal em 2015. Então, a gente tem estado de mal convulsivo e estado de mal não convulsivo. O estado de mal convulsivo que a gente fala é o estado de mal convulsivo tônico crônico generalizado, qualquer crise que dure mais de 5 minutos. Então, essa questão de não recobrar a consciência mudou, certo? Tá. Quando o paciente, por exemplo, tem uma crise curtinha, 1 a 2 minutos, né? E depois a gente não tem certeza se ele recobrou a consciência, ele fica, né, com o nível de consciência rebaixado. Depois volta a ter crise, ele vai entrando no que a gente chama de cluster de crise.
e muitas vezes, na minha opinião, deve ser interpretado, inclusive, até realmente como um possível estado de mal, Certo. certo? Mas não é classicamente o estado de mal. Agora, o estado de mal também, por exemplo, focal, que tem algum comprometimento da consciência, por exemplo, aquele paciente que está confuso, com automatismo, né? Ou então, quando a gente fala aquela aura, e está com comprometimento da consciência, focal, com comprometimento da consciência é 10 minutos. Certo? Então, passou mais de 10 minutos tendo um evento desse, já está em estado de mal. Isso, a definição é para o tratamento. Por que foi feito isso? Porque foi visto que quando a gente chega num período que a gente chama T2, o paciente já teria lesão cerebral. Então, se a gente, antigamente, era 30 minutos de crise convulsiva tônico-clônica. Então, todo o mecanismo de reparação cerebral e de lesão, né, sistêmica já tinha acontecido. Então, 30 minutos, o paciente já vai ter muita lesão. Então, é 5 minutos para o estado de mal convulsivo e 10 minutos para o estado de mal focal, com comprometimento da consciência. Esse tempo para lesão é 60 minutos. Beleza. Então, esse aí é o paciente que chegou em crise, que a gente vai dar aquela classificação. A classificação, a gente está vendo que ela é extremamente importante para a gente poder planejar o tratamento. E aí, ok. E Dona Joana, ela não chegou no estado de crise, não está em estado de mal, ela já chegou lá recobrando a consciência, ainda meio desorientada, naquele um ponto muito importante é a gente... E agora? O ponto importante é a gente definir se isso foi uma crise sintomática aguda ou isso, de fato, pode ser uma epilepsia. Exato. Tá que é a certo? primeira crise dessa epilepsia da vida dela que vai começar agora. A gente sabe que a maioria dos pacientes que chegam na urgência ou que procuram um médico com a história de a primeira crise, muitas vezes essa não é a primeira crise, porque muitas vezes a pessoa considera uma primeira crise uma crise que evoluiu para algum componente motor e esquece que todos esses eventos, né, não motores podem ser crise. Por exemplo, recentemente eu atendi um paciente e disse assim, olha, doutora, eu vim para cá porque eu tive 2 crises com a diferença de 1 ano, mas é interessante. Antes dessa crise, eu sempre tenho a sensação que eu fico ouvindo discursos que acabaram de acontecer, mas não estão acontecendo no momento. Eu tenho uma sensação de familiaridade, ou seja, isso é a própria crise. Né? Então, um percentual grande dos pacientes, eles não estão tendo a primeira crise, essa crise já se repetiu. Que é justamente aquela coisa atípica, né? Assim, não é a tônico-clônica que chama tanta atenção, que é tão cinematográfica. Né? E outra questão é a gente diferenciar se essa crise é uma crise sintomática aguda, como eu tinha falado, ou uma crise provocada. Eu gosto de fazer essa diferença. Porque, por exemplo, se o paciente tem a primeira crise provocada, geralmente é um insulto, certo? Ao sistema nervoso central, cujo insulto ele está fora do sistema nervoso central. Por exemplo, uma hipoglicemia, uma hiponatremia, uma hipocalcemia, acidose, abstinência alcoólica, sepsis. Libação alcoólica, alguma medicação e aí... Alguma medicação... tipo uma quinolona, um carbapenem, mas a gente tem que estar atento, por exemplo, ao distúrbio metabólico, que existem os valores definidos para a gente considerar que aquela crise foi por um distúrbio metabólico. Então, não é qualquer queda da glicose. Existe um valor, né, abaixo do qual 30, 35, que realmente foi uma crise por hipoglicemia. Por exemplo, o sódio baixo. Então, existe esse valor do sódio adequado para a gente definir que essa crise foi por causa de hiponatremia. Isso é importante. Por quê? Porque se o paciente tem uma crise, né, em decorrência, né, de uma dessas situações metabólicas, de abstinência, esse paciente... De forma alguma vai ter chance dessa crise repetir desde que essa situação seja corrigida. Ou seja, esse paciente, a gente não vai instituir nenhum tratamento medicamentoso para crise epiléptica, a não ser que ele chegue numa situação de estado de mal. Certo? Inclusive... Não chegando, a gente não vai tratar ele, vai resolver a causa da crise epiléptica. Mas aí é diferente, Rafa. Por exemplo, se o paciente ele teve a sua primeira crise em vigência de um acidente vascular cerebral isquêmico, em vigência de uma encefalite, em vigência de um TCE. Se essa crise ela ocorreu na primeira semana, nos primeiros 7 dias, a gente vai também considerar uma crise sintomática aguda. Então, nesse contexto, mesmo que o paciente não tenha um diagnóstico de epilepsia ainda, porque foi a primeira crise em vigência de uma situação aguda, esse insulto ele é direto no sistema nervoso central. Né? E pode, inclusive, deixar uma lesão estrutural. Então, o risco desse paciente ele é maior, né, de ter crise no futuro. Então, nesse contexto, a gente trata a crise epiléptica e trata a condição clínica que levou à crise epiléptica. A questão é por quanto tempo a gente vai manter essa medicação, vai manter só na fase aguda, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano? Aí a gente ainda não tem essa resposta, mas nesse contexto a gente trata. Tenta tratar. Eu até peguei uma tabelinha falando justamente sobre isso que você falou. Na crise sintomática aguda, É bem importante. não é? Na crise sintomática aguda, aqueles distúrbios hidroeletrolíticos ou aquelas alterações no exame que vão sugerir para a gente, de fato, que pode ter sido aquela causa da crise epiléptica. Então, ele coloca aqui, ó, na glicose, ele coloca como acima de 450,
né, associado à cetoacidose. Ele coloca o sódio, aquele sódio abaixo de 115, nessa minha tabelinha aqui, pelo menos. O cálcio, aquele cálcio abaixo de 5, o magnésio abaixo de 0,8, a ureia, ele coloca 100, ele bota ureia nitrogenada, e na creatinina ele coloca 10 aqui. Isso é muito importante. Eu acho que a gente sempre tem que observar isso, né? É óbvio que também a gente tem que avaliar que as pessoas, elas podem ter uma sensibilidade individual para a crise. Então, a gente às vezes vê frequentemente, principalmente pacientes jovens com diabetes tipo 1, né, fazendo as hipoglicemias por causa do tratamento ou até hipoglicemia e fazendo crise, enquanto a gente vê outros que faz só o sintoma da hipoglicemia ou hiperglicemia clássica, né? Então tem que estar atento. Outra questão também é que essas crises sintomáticas agudas, elas são crise tônico-clônica generalizada. Sim. Tá? Então, se você tiver diante de um paciente com hiponatremia fazendo uma crise focal, provavelmente isso não é uma crise sintomática aguda. Muito então, boa uma dica essa informação. bem importante. Muito boa essa informação. Eu não sabia disso. Lu, e tem aquelas situações também que, assim, tá falando do paciente que faz isquemia cerebral ou hemorragia cerebral, por exemplo, e faz a convulsão. E o que não faz, e que tem uma lesão importante. Boa. Então, o que acontece? A gente sabe que um paciente que teve um acidente vascular cerebral, ele tem uma chance 10 vezes maior do que a população. Principalmente se esse acidente vascular cerebral, ele envolveu o córtex ou teve algum grau de sangramento. Seja um sangramento direto, ou seja, teve um AVC hemorrágico, ou então porque ele teve um AVC isquêmico que fez uma transformação hemorrágica. Então, se essa crise epiléptica, ela acontece fora da fase aguda desse acidente vascular cerebral, ou seja, uma semana na frente, né? Esse paciente teve a primeira crise, mas ele tem um fator predisponente, né? Que é essa lesão estrutural, que vai aumentar muito a chance dessa segunda crise repetir. Muito provavelmente essa crise vai ficar acima dos 60%, então a gente já poderia, nesse contexto, iniciar um tratamento e já fazer o diagnóstico de epilepsia, mesmo tendo uma crise única. Uma confusão comum nessas situações é o pessoal fazer a profilaxia. Não está indicado, né? Não. Se ele tiver um acidente vascular cerebral isquêmico. Ou hemorrágico. Ou hemorrágico. Mas se não tiver nenhuma crise. Independente do tamanho. Independente do tamanho, não tem nenhuma indicação. E tem muito pessoal fazendo. Não, isso é só mais o que mais faz. E, inclusive, isso não é só em AVC, né? Isso é em tumor, pré-cirurgia. A gente vê muito. E não tem indicação, não tem crise. Alguém começa, é positivo, o cara funciona. Mas aí, me corrija se eu estiver errado, Lu, agora veja só. Quando você coloca um antiepiléptico para alguém e de repente você tira aquela medicação muitas vezes ou sem não, ele nunca convulsionou, não, vou tirar então, porque aí não tem indicação. Às vezes você alterou o limiar convulsivo usando aquela medicação, daí ele convulsiona, mesmo sem ele não ia convulsionar, vamos supor, não ia convulsionar. A profilaxia foi inadequada. Você colocou um anticonvulsivante. Aí ele alterou o limiar convulsivo, elevou o sarrafo ali, não vai mais convulsionar. Aí você tira, você tá com a coisa bagunçada. E ele vai e convulsiona, ele convulsiona porque você tirou. Por que os trabalhos mostram, por exemplo, por que a grande maioria dos pacientes, no idoso existem algumas peculiaridades, a gente não deveria tratar quando a gente tem uma crise única e não tem esse risco acima de 60% dessa segunda crise repetir. Por exemplo, vamos dar exemplo. O paciente teve uma crise epiléptica, agora você tem certeza que foi uma crise epiléptica, que também muitas vezes isso não é fácil. Você fez toda a investigação, né? Com imagem, com eletro, isso a gente vai conversar da investigação depois, e essa investigação foi normal. Óbvio que algumas pessoas vão se sentir altamente seguras se não fizerem tratamento. Então, você vai conversar com ele o seguinte: se eu iniciar um tratamento para você hoje com a crise única, a única alteração que eu vou fazer na sua vida é o seguinte: nos próximos 2 anos, que é o período médio que a gente mantém 2 a 3 anos, a sua chance de ter crise em relação à pessoa que não fez o tratamento com a crise única na sua mesma condição, tá certo? Ela é um pouco menor. Mas depois que eu suspendo o seu medicamento, a sua chance de voltar a ter crise ela é exatamente igual ao paciente que não fez uma medicação depois de uma crise única. Ou seja, talvez... Então você não muda o prognóstico a longo prazo. Você só diminui a chance a curto prazo. Então é aquela paciente. Então, e a mensagem é não fazer profilaxia. Não falei profilaxia. Muito bom. Então, dona Joana, eu quero voltar para dona Joana para ser o nosso exemplo, para guiar a nossa conduta. Então, dona Joana chegou, ela não estava mais com estado de mal, já o diazepam e tal, agora vamos investigar. A gente pediu todos os exames laboratoriais, uma bioquímica completa, deu uma avaliada em cálcio, deu uma avaliada em magnésio, glicemia, estava tudo ok. Dona Joana foi voltando e agora a gente vai precisar fazer uma imagem, né? E qual é a imagem que a gente recomenda? Veja só, em situação de urgência, a gente pode ir com tomografia, tá? Isso é óbvio, né? E vai fazer a tomografia sem contraste, mas todo paciente com epilepsia
Quase todos. E assim, no idoso, todo paciente idoso que teve uma crise epiléptica, ele tem, se a gente não conseguir identificar com a hipoglicemia, planetemia, ele tem que fazer uma ressonância. Mesmo que a gente E pode ser uma identificasse, ressonância sem deu contraste. 110 de sódio. Ah, não vou fazer a tomografia. Tem que ter não. muita segurança que essa foi uma crise sintomática aguda. A gente não vai ter essa segurança toda, a gente vai fazer, né? É. A gente vai fazer. Então, deu 110 de sódio, mas vamos dar uma olhadinha, vai que tem algum componente estrutural, né? É, tem que ter muita segurança, porque pode acontecer exatamente isso. Por exemplo, o paciente tem uma sequela de AVC, e isso a gente vê muito na prática. Ele tem lá, teve seu AVC, não teve nada, tem um AVC cortical, né? Tá tudo lá tranquilo, e de repente ele faz um quadro infeccioso, faz um distúrbio metabólico, aquilo ali é um fator adicional para baixar o limiar, e aí ele começa a ter crise a partir daquele evento. Exato. Então, vamos ali. Mas Então, cada caso é caso, né? Depois você pegar um paciente de emergência, como você está dizendo, ok, eu até entendo. Mas se o cara estiver na UTI com tubo, você evoluindo o paciente já vem um certo tempo no seu acompanhamento, ele faz hiponatremia, aí eu acho que de repente você pode poupar momentaneamente. deu shot se a gente não fizer uma nova imagem. É para fazer ou não é? Olha, eu acho que... Veja, é isso que eu estou dizendo, vai depender do contexto clínico. cada caso Se é você cada um, tiver ok. muita certeza que é uma crise sintomática aguda, não é uma crise sintomática aguda por distúrbio metabólico ou sepse, mas às vezes não é tão fácil você ter essa mas tipo, se for a quarta crise, eu já fiz uma imagem, ele tá com 108 de sódio, ok, ninguém vai estar fazendo tomografia não, toda vez que ele fizer um... Não, aí não precisa. Não precisa, aí claramente não precisa. Agora, aquele cara ali, ele fez uma hiponatremia, não sei o quê, aí talvez uma imagem. Aí, dona Joana... Agora tem uma questão também, o processo a investigação no paciente com idoso, com epilepsia, ela tem várias questões, certo? A primeira questão é que a gente pode ter muitas anormalidades inespecíficas na própria imagem. Então, você pode ter uma microangiopatia. Fica muito fácil você julgar, foi isso, mesmo que seja fazer grau 3. Aí Não confuso, foi isso que foi a causa da crise. Não, Tem não uma necessariamente. exato. Exatamente. Então, a gente pode ter anormalidade inespecífica. E também, todo paciente com crise epiléptica, ele tem que fazer um eletroencefalograma. Mas aí também tem outra questão com o idoso, porque não é incomum idoso, principalmente em situações, digamos assim, agudas, como distúrbio metabólico, que fazer anormalidades que são consideradas de caráter inespecífico. Então, você vai ter que, além de pedir esse exame, conversar com o neurofisiologista que vai dar o teu laudo, né, para essa interpretação ela ser associada. Se essa anormalidade focal coincide com alguma lesão estrutural, porque muitas vezes as anormalidades focais no idoso, elas não são os clássicos paroxismos epileptiformes, elas são anormalidades inespecíficas. Um surto de onda lenta, algo desse tipo. Então a gente fez ali para dona Joana, eu sempre quero voltar para dona Joana. A gente fez ali a tomografia da dona Joana, não viu nada, só olha, pediu os exames laboratoriais, também a gente não achou nada. Aí agora a dona Joana foi para UTI, porque ela teve crise convulsiva. Uma só, tônico-clônico. Uma só, tônico-clônica, todo mundo ficou, e aí? Vai para UTI, vai para o quarto, volta para casa. A gente não achou nada ainda. Internar 24 horas. Vamos deixar... Não, esse paciente ele tem que ficar internado, vamos para UTI. Aí foi pra UTI. Qual é a velocidade que eu tenho que ligar para a doutora Luciana para vir fazer o EEG nas carreiras? Esse é o grande problema, né? Porque eletroencefalograma, ele não está disponível na grande maioria das emergências. E isso não é uma questão de Brasil, tá? Isso é uma questão de mundo. Sim. Eu achava que era só aqui. Não, isso é uma questão mundial. Duda, é muito raro você ter neurofisiologista dentro dos hospitais, né, que vão realizar esse tipo de procedimento a curto prazo. Dei sorte na minha turma. Alguns hospitais, eles dispõem, né, de neurofisiologista dentro do serviço e que vai realizar. Então, quanto mais rápido realizar, melhor. Né? Antigamente tinha essa ideia, vamos esperar a crise... fazer o eletro depois de um período da crise, porque a gente pode ter anormalidade inespecífica. Não. Quanto mais próximo de uma crise você fizer o eletro, mais adequado, digamos assim, você vai aumentar a sensibilidade desse eletro e demonstrar uma normalidade. Especialmente se esse paciente não voltou ao seu padrão normal de consciência, né, de comportamento, porque depois de uma crise convulsiva que a gente acha que se resolveu, se o paciente ficar com um quadro confusional ou mesmo muito sonolento, ele pode entrar numa situação de crise não convulsiva e está no estado de mal não convulsivo. Aí, nessa situação, é imperativo fazer o eletro, porque o diagnóstico de estado de mal não convulsivo é um diagnóstico eletroencefalográfico. Eu entendi. E muito interessante isso. Aí, então, a gente vai ali, vai solicitar de toda forma o EEG, né? A princípio, o EEG sem ser vídeo EEG, que é mais difícil ainda de a gente conseguir, né? Vai ser aquele EEG ali de 1 hora, né? Que a gente vai fazer, e aquela paciente, dona Joana, vai ficar ali e ela vai fazer o vídeo EEG.
A gente deve, naturalmente, fazer uma ressonância agora, porque a ressonância ela tem uma especificidade melhor, ela vai achar mais imagens, ou eu fico satisfeito com a tomografia? Mais uma vez, vai depender do contexto. Idealmente, todo paciente com crise epiléptica, principalmente que a gente sabe que não é uma crise epiléptica sintomática aguda, provocada, ele tem que fazer uma ressonância. Então, vai fazer ressonância. Apesar tomo, não é sangue, vamos botar na UTI, vamos esperar um pouquinho, vamos ver agora a ressonância. Então, a gente vai fazer uma ressonância enquanto o EEG está chegando. Fez o EEG e aí estava numa intercrise, né? Ela não tinha feito... Só estava em estado de mal. Não estava em estado de mal, ela já tinha voltado mais ou menos ao seu basal. Quando veio chegar o EEG, ela estava no intercrise. Qual é a validade do EEG na intercrise? Entre as... É para diagnóstico exatamente das anormalidades interictais. Então, no eletro, a gente tem duas funções. Avaliar as anormalidades interictais, que são, digamos assim, um presságio de que aquela pessoa tem crise, pode ter crise epiléptica ou teve uma crise epiléptica, porque é o seguinte, a normalidade, paroxismo epileptiforme é muito raro, né, em quem não tem epilepsia, mas acontece, mas é raríssimo. O que acontece é uma mal interpretação de que é um paroxismo epileptiforme. Então, existe o critério definitivo, mas é óbvio que isso tem uma interpretação. Não deveria ter, mas pode ter uma interpretação individual. O que é um paroxismo epileptiforme? Mas é porque você tem que olhar o traçado. É uma alteração no traçado que sugere uma epilepsia? Tem 6 critérios para você definir um paroxismo epileptiforme. Não me diga não me conte não. Um laudo botando paroxismo epileptiforme não obrigatoriamente significa o diagnóstico de epilepsia. Não necessariamente. Pronto. Mas assim, aumenta muito. Mas olha, é isso que eu estou dizendo. Porque é errado você ter um paroxismo epileptiforme, se for de fato um paroxismo epileptiforme, que não tem epilepsia. Em criança, isso é até mais comum, porque em criança existem algumas anormalidades que podem ser o que a gente chama de traço genético. Então, não é incomum a gente ver uma criança que pode ter um EEG anormal, por exemplo, principalmente criança que tem autismo, a gente vê bastante isso, mas não tem uma manifestação clássica de alguma crise epiléptica. Mas aí a gente tem que realmente questionar a família ou questionar aquela pessoa se ela não tem algum evento que ela nem sabe que é uma crise, como, por exemplo, um déjà vu, né, um episódio que fica com quadro de confusão. Num adulto, é muito raro você ter um adulto com uma normalidade do tipo paroxismo epileptiforme que não já tenha tido ou então que não tenha. Mas acontece também. Beleza. Então, para a gente progredir aqui, a gente repetiu a ressonância de Dona Joana 6 horas depois e, para nossa surpresa, tinha lá um AVC isquêmico. Certo. Apareceu um AVC isquêmico ali em região temporal. Certo. Então, era um AVC que ela... às vezes, muito comumente, as pessoas até têm esse vascular cerebral isquêmico e não tem nenhuma sintomatologia prévia. Exato. Né? Então, se ela, por exemplo, se for uma sintomatologia aguda do AVC, aí ela vai cair naquela situação. Crise sintomática aguda, né, com um acidente vascular cerebral isquêmico, que pode ser imputado como causador dessa crise. Então, mesmo a gente não fechando o diagnóstico de epilepsia, a gente vai iniciar um tratamento e vai fazer o tratamento do AVC também na fase aguda. Trombolite, seja o que for. Agora, se esse evento já é um evento que tem características de ser um evento antigo, né? O que é que a gente sabe? A gente sabe que o paciente que tem uma lesão estrutural por sequela de AVC, a chance dessa crise se repetir é muito alta. Então, esse paciente já pode ter... mesmo passando da fase aguda, já vai ter o diagnóstico de epilepsia e a gente pode iniciar uma medicação anticrise. Anticrise, eu gostei desse termo que você usou agora, que é uma terminologia muito mais moderna e a gente tende a usar isso agora. São medicações anticrise, porque quando a gente está usando um anticonvulsivante para o paciente que tem epilepsia, ele na verdade ele não está tratando a epilepsia, ele está evitando que apareça uma crise. Exatamente. Isso é um termo muito importante. O sintoma da epilepsia. O sintoma da epilepsia, né? Porque a epilepsia alteração... tem outros sintomas também, né? Não é só crise, né? Exato. A epilepsia tem comportamento, tem memória, tem uma série de outras coisas que podem acontecer. Beleza, então vamos partir para o tratamento agora, falar sobre as drogas mais adequadas para o paciente idoso. Então, nesse caso, nossa paciente, Dona Joana, a gente decidiu aí que vai tratar, ela já tinha ali uma alteração, vamos supor que ela teve uma outra crise, com 2 dias tratou o AVC e a gente decidiu que vai tratar Dona Joana, inequivocamente. E para esse paciente idoso, quais são as drogas que a gente tem de preferência para usar? A gente sabe que antiepiléptico, classicamente, tem muitos efeitos colaterais, tem interação medicamentosa muito significativa com outras medicações, interações com doenças e causam muitos efeitos colaterais graves, né? Então, hoje em dia, a gente tem muita medicação melhor. O que é que a gente tem aí de especial? Antes de falar do remédio especificamente, talvez a gente botar os princípios do tratamento
da epilepsia no paciente idoso, né? Que seria a questão do menor dose, monoterapia, né? Pronto, isso é um ponto importante, tá certo? Então, o idoso, pelas próprias condições fisiológicas, né? Por exemplo, redução da motilidade, né, da taxa de absorção, redução do clínice hepático, redução do clínice renal, já alteração prévia de massa óssea, né? Já tem uma chance maior de ter outras comorbidades que fazem uso de outros medicamentos. Esse paciente a gente tem que ter sempre mais cuidado. Então, o princípio geral, né, é sempre a monoterapia. Tá certo? Uma orientação importante, né, sobre as questões de efeitos adversos, né, e também como é que se chama? De aderência ao tratamento medicamentoso, ou seja, tentar preservar os horários. Idealmente seria uma monoterapia de dose única, mas para esse perfil de medicamento que ele vai fazer, que é um perfil de medicamento para epilepsia focal, a gente realmente não tem. Até tem agora, recentemente, uma medicação dose única, mas a grande maioria você vai acabar fazendo de 12 em 12 horas. A dose, digamos, de manutenção, ela acaba sendo menor do que a dose da maioria dos adultos. Isso se a gente está dentro de epilepsia, que começou na faixa etária geriátrica. É diferente daquele idoso que já tinha epilepsia. Aquele idoso que já tinha epilepsia, você fica impressionado como ele aguenta remédio igual os outros pacientes que têm epilepsia, tá? A dose menor significa você fazer a menor dose efetiva. Efetiva, né? Para aquele paciente, né? Que cada paciente tem uma individualidade. Então, não existe uma receita de bolo. Geralmente, ela acaba sendo uns 30% menor. Mas não tem, Eduardo. Pode até ter um paciente que os idosos que não seriam nem terapêuticas e está funcionando para aquele paciente. Pode sim, pode. Porque isso pode acontecer em qualquer epilepsia. Então, tem pacientes que são muito fáceis de controlar, que com doses, teoricamente, que seriam subterapêuticas, funciona, né? Então, assim, começar devagar e progredir devagar. Isso se a condição clínica permitir, né? Porque a gente sabe que quando a gente inicia um medicamento, né? Todos os medicamentos, para a gente ter uma dose de manutenção ativa, a gente tem que ter pelo menos 5 meia-vidas daquela droga. Então, o paciente começa a ficar relativamente seguro se a gente tem uma droga que tem uma meia-vida de 10 a 12 horas depois de uns 3 dias, né? Steady state, né? Isso é qualquer droga. Qualquer droga, Qualquer droga, né? Amlodipino é assim. Mas em epilepsia a pessoa logo pergunta, né? Doutora, tu meu primeiro comprimido, estou seguro? Não, até porque a gente ainda está escalonando aquela dose. Né? São 5 meia-vidas. Às vezes é bem mais tempo. Isso aí é uma questão muito importante, especialmente com alguns medicamentos, que é o caso da lamotrigina, né? Exato. Pois aí você já começou a falar de droga, porque eu estava super ansioso aqui para ouvir os nomes, né? Não. Então, lamotrigina é uma boa opção. Veja só. Então, assim, hoje em dia, na medicina moderna, né, na epileptologia moderna, a gente tende a evitar, né, para tratamento da epilepsia focal, as drogas indutoras enzimáticas. Indutoras enzimáticas. Aí, quais são elas? Cardenal, né? Carbamazepina, né? O fenobarbital, o idantal. A oxicarba é um indutor relativamente fraco, mas é um indutor. E topiramato acima de 200. Eu tenho certeza que o pessoal está ouvindo aí dizendo, é o que eu tenho aqui, é o que eu tenho. Exatamente. Então, uma coisa são as orientações, né? Outra situação é o que a gente pode, de fato, fazer na prática clínica. Mas, realmente, o ideal é que se evite. Então, na medicina moderna, a gente tende a evitar essas drogas indutoras enzimáticas por várias questões. Não só uma questão de interação medicamentosa. A maioria dos remédios que as pessoas tomam, mais de 80% ele tem metabolismo hepático. Então, a gente vai estar evitando a efetividade de ambos, né? Tanto do tratamento que a gente está fazendo, né? Que também tem um metabolismo hepático, que pode sofrer indução enzimática de outra medicação, como também, né, da própria outra medicação, por exemplo, as simvastatinas, outras medicações que esses pacientes vêm a fazer, né, drogas antineoplásicas, ou seja, pode não ser efetiva. Paciente com HIV, Isso, né, se você usar uma droga indutora enzimática, você pode estar impedindo dele ter zerar o CD4, ter a carga viral livre, né, digamos assim. O impedimento é muito mais porque você pode terminar anulando outros remédios. Anulando o outro tratamento. Na hora que ele induz a enzima. Anticoagulante oral, inclusive até com os anticoagulantes orais novos, né? Até então, é muito importante a gente usar de algumas ferramentas, às vezes, de interação medicamentosa. Por exemplo, o Medscape, ele tem uma abazinha lá que você coloca as medicações que vão de interação e tal. Deixa eu contar uma história que é muito interessante. Eu vou fazer 11 anos de formado agora. Eu sei que não parece, meu dermatologista é muito bom. Mas, veja só. Aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar num posto de saúde. Naquele período ali, antes da residência, eu fui trabalhar num posto de saúde, eu sou do interior. E meu avô tinha sido médico nesse posto de saúde, nessa cidade, há uns anos. Inclusive, o meu posto de saúde era numa rua que era o nome do meu avô.
ficava muito feliz, né? Eu chegava na rua lá, doutor Rodrigo Meira, que era o nome do meu avô, e eu muito feliz atendendo lá, e certo dia chegou uma paciente de 65 anos, eu já queria ser geriatra ali, já estava com aquela ideia, e ela chegou 65 anos e estava tomando Gardenal. Aí eu, poxa vida, faz quantos anos você não tem crise? Ela disse, não, faz uns 20 anos, que eu não, a última crise faz mais de 20 anos. Rapaz, quem foi que botou esse Gardenal aqui para você? Aí disse, doutor, eu tomo ela há 40 anos. Há 40, meu Deus, meu avô morreu já faz muitos anos, eu mal conheci ele. Então, aí quem foi que botou isso? Então foi o doutor Rodrigo Meira que botou há 40 e tantos anos atrás. Então, nossa, será que agora está na minha hora de eu tirar esse Gardenal? Sabe? Na hora eu pensei, poxa, eu sei que não é uma medicação boa aqui, não é o ideal esse fenobarbital aqui para essa paciente. Será que está na hora de eu tirar? Sabe? E aí eu venho já com essa pergunta. Quando é que a gente vai pensar em tirar uma medicação que a gente entende como inapropriada para o paciente idoso? O paciente idoso, veja, nesse contexto aí é diferente, né? Porque esse contexto é uma pessoa que começou uma Era o que tinha, né? E outra coisa, ele começou o tratamento quando ela era jovem, Isso. né? E ela está sem crise. Então, teoricamente, essa paciente tem todas as indicações de ter uma suspensão desse medicamento, né? Todo paciente, por exemplo, que tem uma epilepsia e que já está há 2 a 3 anos sem crise epiléptica, né? Então, ele tem uma chance maior de conseguir ficar sem medicamento. Com barbitúrico é algo um pouquinho mais complicado, porque o paciente tem muita abstinência. Aí é que a gente tem que tirar bem devagarzinho, certo? Aí a gente vai ter que ir tirando, geralmente com barbitúrico, às vezes eu tiro 25 miligramas por mês. Entendi. E ela fazia... Mesmo um paciente epiléptico, mas é 2, 3 anos sem crise... Barbitúrico, sim, eu tiro bem devagar. Não, você está autorizado a tentar tirar a medicação? Sim. Veja, vai depender. Então, assim, qual é a chance desse paciente voltar a ter crise? Então, por exemplo, paciente que tem uma lesão estrutural, paciente que mesmo não tem uma lesão estrutural, mas tem a história de que teve um insulto, encefalite, paciente que tem uma normalidade no exame neurológico, que tem um déficit cognitivo ou hemiparesia, né? Paciente que tem uma normalidade no elétrico. Ou seja, são pacientes que eu posso fazer uma tentativa de retirada. Eu não estou falando do paciente geriátrico, tá? Estou falando do paciente como um todo. E aí, a chance dele voltar a ter crise ela é menor. Principalmente se ele controlou com dose única, imunoterapia e dose fácil. Controlou com a primeira medicação. A gente pode tentar tirar. Mas a chance dele voltar a ter crise, ela vai variar entre 40% a 60%. Beleza. A gente falou de um monte de droga. Agora, no idoso, o paciente que começou na vida após tá acima de 65 anos, a retirada da medicação ela é algo mais complexa. Não é algo que a gente não possa deixar de fazer. Você quer que eu já fale sobre isso ou vamos falar das drogas primeiro? Vamos falar das drogas. Das drogas primeiro. Depois, no fim, a gente volta para esse tema. Deixa eu apertar a Lu, já que eu tenho essa intimidade. Lu, você está hoje no consultório e recebe uma paciente idosa. Dona Joana. A Dona Joana não teve essa história de Rafael. Ela teve só um evento convulsivo. Então, bota Dona Maria, que é Dona Joana. Dona Maria, tá certo. Um evento convulsivo visto por um familiar e com ela falou granite crise com aqueles dados achados que você falou do paroxítono. Qual seria a primeira, não podendo a primeira, a segunda, e não podendo a segunda, a terceira droga que você escolheria? Era isso que eu queria ouvir. Então, assim, se realmente o paciente tiver uma certa condição financeira, o que é ideal é realmente a gente não usar uma droga indutora, tá certo? Porque às vezes, inclusive para o próprio SUS, isso sai muito mais caro. Por essa questão que eu estou falando, você vai deixar desse paciente fazer um tratamento adequado de uma... Como é que se diz? De uma dislipidemia, um tratamento adequado de um câncer, de uma doença autoimune. Doutora, carbamazepina, gabapentina... Não, carbapentina não é indutor. Carbamazepina, fenobarbital, etantal, oxicarba, topiramate acima de 200. São os clássicos indutores enzimáticos. E outra coisa também, Duda, é que a droga indutora enzimática, além de interagir com a maioria das outras drogas, ela tem uma própria ação dentro a farmacocinética dela vai fazer com que você tenha uma redução da massa óssea, vai fazer com que você tenha um perfil lipídico inadequado. Então, não é incomum chegar pacientes que fazem uso de droga indutora enzimática e tem um perfil lipídico inadequado, aumento de LDL, inclusive em relação ao aumento de camada média timal. E outra coisa também interfere toda com a questão da sexualidade, né? Com a questão dos hormônios sexuais, que aí já é complicada no próprio idoso, e isso pode diminuir toda essa questão de
né, de libido, né, por modificação do perfil metabólico dos hormônios sexuais, masculinos e femininos. Não veio a segunda e terceira opção. Então, a primeira opção, né, assim, clássica na literatura, não indutora, realmente seria a lamotrigina. É uma droga, de fato, excelente, é uma droga não indutora enzimática, um bloqueador do canal de cálcio, é uma droga clássica para a gente tratar a epilepsia focal. Então, ela é a primeira droga. Que tá dose, certo? como é que tu escalona? O problema da lamotrigina é o escalonamento, tá certo? Então, lamotrigina, por essa questão do rash que ela pode dar, que é menos frequente até em idosos do que, por exemplo, na faixa etária pediátrica, a gente sempre pergunta, você é uma pessoa que tem alergia com frequência? Isso também, quem tem mais alergia tem maior chance de ter. Você tem que escalonar bem devagar. Então, a dose da lamotrigina escalonada é em torno de 25 miligramas por semana, se o paciente não está fazendo nenhuma droga indutora enzimática e também nenhuma droga inibidora enzimática. Aí tu começa 25 por dia. 25 miligramas por dia, por semana ou a cada 2 semanas. Começa 25 miligramas por dia. Por dia. Aí você aumenta 25 a cada semana. 1 ou 2 semanas. Ou seja, para você chegar numa dose terapêutica mínima de 100, você já decorreu bastante tempo. Então, essa é a dificuldade do uso da lamotrigina se você está numa situação de muita necessidade de requerer uma ação mais rápida. E a segunda? A segunda droga, tá certo, que os guidelines orientam, mas que de fato na prática clínica a gente não vê esse uso, é a gabapentina. Certo? A gabapentina é realmente uma droga de escolha para epilepsia focal, e especialmente no paciente idoso, né? Não no paciente adulto, não, mas no paciente idoso ela entra como, digamos assim, uma segunda droga de escolha, né? O problema da gabapentina é que já é uma droga que tem mais efeito adverso, né? Vários efeitos adversos, e que você pode escalonar mais rápido. E ela também tem uma questão de que quando você chega a uma determinada dose, a absorção gástrica, ela não se faz a mais do que aquela dose permite, né? Ela tem um pico máximo de Começa absorção 300, gástrica. 12, 12. Não, aí começa 300 de 12 em 12 ou 300 e vou escalonando ao dia, né? Tá. E Depois disso. Agora, idealmente, né? Se eu tiver uma situação de mais urgência, eu na minha prática clínica, eu uso muito levetiracetam e uso bastante a lacosamida, né? Então, levetiracetam e lacosamida. Levetiracetam e lacosamida, que tem o benefício, ambas, de não serem indutoras enzimáticas, né? Tá atento ao levetiracetam, o paciente tem que ter uma função renal ok, né? Porque ele tem um metabolismo, tem uma eliminação renal, e a gente pode escalonar mais rápido. o leve já começa 250, 12, 12? Sim. Muitas vezes eu começo 250 de 12 em 12, e o bom do levetiracetam é que a gente tem hoje em dia uma formulação de dose única, né? Okay. Você E pode dar agora a uma Lu vai fazer um exercício. Ela agora não é mais a médica que trabalha aqui no setor privado, mas ela está na ponta, lá num posto de saúde do Mato Grosso, lá do interior. É carbamazepina, né? Essa é a questão. Então, Ácido valproico, não? Não, porque ácido valproico, primeiro que é uma droga que também tem um metabolismo hepático, só que ela é inibidor enzimático, mas não é uma droga de escolha para epilepsia focal. O ácido valproico fica lá atrás para a indicação da epilepsia focal. Se tiver uma condição melhor, uma oxicarbona seria a melhor opção? Sim, mas a questão, olha, eu prefiro, entre carbamazepina e oxicarba, eu prefiro carba. Porque carba, apesar de ser mais indutor do que a oxicarba, em doses equivalentes, a gente vê muito mais hiponatremia com oxicarba do que com carba. Era o que eu ia falar. Hiponatremia é um problema em idoso, né? O idoso, ele naturalmente, né? O idoso, naturalmente, ele tem uma disnatremia, que é uma dificuldade na gestão do sódio interno. Quando a gente coloca um anticonvulsivante, às vezes esse paciente tem um transtorno de humor, ele está usando um antidepressivo, às vezes ele tem uma hipertensão, ele está usando um diurético, olha, vai dar hiponatremia. A gente falou, carbamazepina, que foi a outra que tu falou, foi o ácido valproico, né? Não é indicado o uso de ácido valproico no paciente com epilepsia focal. Em que? Lacosamida? No interior não, é oxicarba e carba, né? Veja, oxicarba você teria, teórica. Primeiro que oxicarba não é barato, né? E, por exemplo, entre usar carba e uma carbamazepina de liberação controlada, que é o CR, e a oxicarba, é melhor que você use sempre carbamazepina de liberação controlada. Agora, quando a gente vai avaliar o preço, hoje em dia a gente tem muita lamotrigina genérica e similar, né? Inclusive, a lamotrigina é uma droga que ela é liberada pelo SUS, né? Você precisa de uma receita especial, mas é pela LME a gente consegue liberar. Então, você justificando, né? Que é um paciente idoso, polimedicado, que tem vários fatores de risco, e que isso vai interferir no tratamento, você pode realmente acabar conseguindo. Não só a lamotrigina, mas a própria gabapentina também, ela faz parte do Sistema Único de Saúde, né? E pegando o gancho do... E levetiracetam também, né? Levetiracetam tem?
Tem. Por LME? Tem. É mesmo. Mas tem que ser neurologista para prescrever ou qualquer? Sim, Geriatra, acho que consegue. você tem que ter. Geriatra é bola em tudo, né? Você tem que estar num centro que libere. Não é todo centro que você entendi. pode. Você Entendi. tem que ter um Autorização secreta. CNES, né? CNES que é reconhecido para liberar. É. Aí só uma pergunta, aproveitando o gancho da paciente que Rafa atendeu na rua lá com o campo. Se você pegar o paciente com fenômeno vital e tem a oportunidade de trocar a medicação, troca ou deixa? Deixa quieto. Depende do contexto. Por exemplo, que isso é bem frequente, é você pegar um paciente tomando fenobarbital e Marevan, não deixa. Certo. Porque se você Tá mexer, estabilizado, deixa o negócio vai complicar. Porque você tirando o fenobarbital, aquela dosezinha de 2,5 de Marevan, ela pode se transformar numa dose de 5 ou de 10. Né? Então, se você realmente pretender retirar, vai ter que ser uma retirada muito lenta e conversando, né, com o seu colega, né, que prescreveu o Marevan para ficar acompanhando esse INR, tá? Então, tem muito cuidado. Agora, se você realmente não tem um contexto desse, de maior gravidade, o ideal realmente é que você faça a transição para uma droga não indutora enzimática antes que esse paciente entre nesse contexto, por exemplo, de precisar de um anticoagulante oral, né? Então, o ideal é a prevenção, né? É para ter uma escolha adequada. Beleza. Eu acho que a gente conversou bastante. Tá realmente uma aula, né? Aqui, quem tiver a oportunidade de ouvir, conseguiu ouvir até aqui, eu acho que conseguiu aprender muito e vai poder, de fato, melhorar sua prática clínica no cuidado do paciente idoso com epilepsia, eu tenho certeza. E a gente deve isso muito a você, Luciana, que foi ótimo. A discussão foi muito, muito rica. Eu acho que trouxe para a gente um esclarecimento de algumas dúvidas muito importantes. Não é isso? Que seja o primeiro convite de muitos, porque foi muito legal a conversa, Sim. tranquilamente e eu aprendi bastante. Não, obrigada. Eu acho que isso é uma oportunidade da gente divulgar, né? Não é todo mundo que sabe que a epilepsia ela realmente é bem frequente na faixa etária geriátrica, né? E tem várias peculiaridades, né? Principalmente a manifestação clínica, que ela é atípica. Segundo, a grande possibilidade de você não estar diante de uma epilepsia, né? Foi visto que os pacientes que iniciaram, que são encaminhados para especialistas ou centros de cirurgias de epilepsia, né, que são centros especializados em epilepsia, idosos que tinham epilepsia de difícil controle, até metade deles tinham outra doença que ocasionavam aquela manifestação clínica paroxística, né? Então, existe uma quantidade de manifestações de outras situações clínicas, né, com síncope, distúrbios do sono, ataque isquêmico transitório, né, e outros fenômenos de embotamento da consciência. Uma coisa que a gente vê bastante é a amnésia global transitória, ser confundida com crise epiléptica, né? Sim. E pode fazer diagnóstico diferencial, né? E também todas as questões relativas à investigação que acabam dando resultados mais inespecíficos de anormalidades na ressonância, no eletro e as peculiaridades do tratamento. Então, realmente, é uma população bem individualizada e que requer uma atenção e um cuidado maior. Eu pedi para resumir, mas já fez. Ela fez o resumo. Todinho. Muito bem. Pessoal, então foi isso. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Epilepsia no idoso. Eu espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham curtido e aprendido muito conosco. Assim como nós aprendemos, né? Eu aprendi bastante. Muito bem. Daniel não teve aqui, perdeu, né? Ele já pode assistir. Ele assiste depois. Assiste depois. Beleza, pessoal. Então, um grande abraço. Até a próxima. Obrigado, Lu. Até mais. Tchau, Eduardo. Obrigado pela também. oportunidade. Show de bola.